Olá, queridos. Prepare o seu coração. Receba agora mais uma mensagem celestial, cheia de fé, esperança e direção de Deus. José foi traído, vendido e esquecido numa prisão. Humanamente falando, tudo havia falhado, mas o céu estava trabalhando em silêncio. O que parecia atraso era preparação. O que parecia abandono era posicionamento. Deus nunca perde o controle da história dos seus filhos. Ele transforma lágrimas em testemunhos e processos em promessas cumpridas. Se hoje você sente que tudo desmoronou, lembre-se, o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Ele está agindo onde você não enxerga. O cenário pode ser de crise, mas o decreto já foi liberado no céu. O milagre começa exatamente onde a esperança humana termina. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Há batalhas que travamos com todas as nossas forças, mas mesmo assim não vemos resultado. Oramos, planejamos, insistimos e nada parece mudar. É nesse ponto que Deus nos ensina uma verdade profunda. Nem toda vitória vem pela força humana. Quando nossos recursos falham, o braço forte do Senhor se manifesta. O povo de Israel estava diante do Mar Vermelho. Atrás deles, o exército de Faraó. À frente, águas impossíveis de atravessar. Não havia estratégia, não havia saída lógica. Mas quando tudo falhou, Deus abriu um caminho onde não existia caminho. O mar não se abriu antes da necessidade. Ele se abriu no momento exato para revelar quem realmente governa a história. Assim também é na sua vida. Deus permite certos cenários para mostrar que a solução não vem da terra, mas do céu. Ele age quando já não dependemos de nós mesmos. O impossível é apenas o palco onde ele exibe sua glória. Confie, o mesmo Deus que abriu o mar continua abrindo caminhos hoje. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Êxodo 14:14. Existem dias em que a alma se sente cansada de esperar. O tempo passa, as respostas não chegam e a fé parece ser provada ao extremo. Mas é justamente no deserto da espera que Deus molda o caráter e fortalece a confiança. Quando tudo falha ao nosso redor, Ele está trabalhando dentro de nós. Abraão recebeu uma promessa impossível, seria pai de uma grande nação. Os anos passaram, o corpo envelheceu e biologicamente tudo apontava para o fracasso. Contudo, Deus não depende das limitações humanas para cumprir o que prometeu. Quando a natureza dizia não, o céu decretava sim, e no tempo determinado, o milagre nasceu. Talvez você esteja olhando para circunstâncias que gritam impossibilidade. Porém, Deus não consulta estatísticas, diagnósticos ou probabilidades. Ele cumpre sua palavra. Quando tudo falha aos olhos humanos, o poder sobrenatural começa a agir. O atraso não é negação, é preparação para algo maior. Deus está te ensinando a confiar não no que vê, mas no que Ele disse. E o que Ele disse jamais cai por terra. Há situações em que somos confrontados com perdas inesperadas. Planos que pareciam sólidos desmoronam, relacionamentos se rompem, oportunidades desaparecem. O coração se pergunta onde Deus está em meio ao caos. Mas a verdade é que quando tudo falha na terra, o céu continua em pleno controle. Jó perdeu bens, filhos e saúde. Tudo o que sustentava sua estabilidade foi arrancado. Aos olhos humanos, era o fim. Contudo, mesmo em meio à dor, ele declarou: "Eu sei que o meu Redentor vive." Essa convicção sustentou sua fé quando não havia mais nada a que se agarrar. Deus permitiu a prova, mas também preparou a restauração. Quando tudo parece ruir, Deus está construindo algo mais profundo dentro de você. Uma fé que não depende de circunstâncias. Ele transforma perdas em amadurecimento e sofrimento em testemunho. O que hoje parece destruição pode ser o começo de uma história ainda maior.
Não julgue o final pelo capítulo difícil que está vivendo. Deus ainda está escrevendo sua trajetória e Ele nunca abandona seus filhos. Existem momentos em que a resposta que esperamos simplesmente não chega. A oração parece não ultrapassar o teto, o telefone não toca, a porta não se abre. É nesse silêncio que muitos desistem. Mas é também nesse silêncio que Deus está preparando algo maior do que aquilo que pedimos. Lázaro estava morto havia 4 dias. Humanamente, já não havia esperança. Marta e Maria choravam, acreditando que Jesus havia chegado tarde demais. Porém, para Deus não existe atraso. Quando tudo falhou, a medicina, o tempo, a expectativa, Cristo entrou na cena e transformou o luto em milagre. O que parecia fim tornou-se manifestação de glória. Talvez você esteja diante de algo que considera irreversível. Mas Deus não trabalha limitado pelo relógio humano. Ele age no momento exato para que a sua glória seja evidente. O que está morto aos seus olhos pode estar apenas esperando a voz do Senhor. Não interprete o silêncio como abandono. Muitas vezes, Deus está preparando uma ressurreição onde você só enxerga sepultura. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. Se você crê que Deus pode trazer vida ao impossível, declare: Eu creio no Deus da ressurreição. Há guerras que não são visíveis aos olhos, mas são travadas dentro do coração. Pensamentos de medo, insegurança e desânimo tentam dominar a mente. Quando tudo falha externamente, a batalha se torna interna. É nesse campo invisível que Deus também age com poder. Davi ainda era jovem quando enfrentou Golias. Humanamente, não havia chance. O gigante era experiente, armado e temido. Davi tinha apenas uma funda e uma fé inabalável. Enquanto todos viam derrota, ele via oportunidade para Deus se manifestar. Quando tudo falhou para o exército de Israel, Deus levantou alguém que confiava totalmente nele. Talvez o gigante diante de você seja financeiro, emocional ou espiritual. Pode parecer grande demais, mas lembre-se, o tamanho do desafio nunca será maior que o poder de Deus. Ele usa o improvável para envergonhar o forte. Quando você confia, Ele capacita. Quando você avança, Ele garante a vitória. Não permita que o medo dite o seu futuro. Deus age quando decidimos confiar mais na promessa do que na ameaça. Há estações em que nos sentimos esquecidos. Pessoas que prometeram ajudar se afastam. Contatos deixam de responder. Apoios desaparecem. O coração pode interpretar isso como abandono. Contudo, quando o socorro humano falha, Deus revela que Ele é a fonte verdadeira de toda a provisão. Elias experimentou isso no deserto. Após enfrentar os profetas de Baal, ele se viu sozinho, ameaçado e cansado. Não havia recursos, não havia apoio, não havia saída visível. Mas Deus enviou alimento através de corvos e sustentou seu servo de forma sobrenatural. Quando tudo faltava na terra, o céu supria diariamente. Assim também é com você. Deus permite que certas dependências humanas cessem para que você reconheça que sua segurança não está nas pessoas, mas nele. O mesmo Deus que sustentou Elias continua sendo Jeová Jiré, o Senhor que provê. A provisão pode não vir da forma que você espera, mas virá da maneira que você precisa. Quando tudo falha ao seu redor, é porque Deus quer mostrar que Ele nunca falha. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Se você crê na provisão divina, declare: Deus é meu sustento. Existem momentos em que somos confrontados por injustiças, somos mal interpretados, acusados ou até perseguidos sem motivo. Quando tentamos nos defender, parece que as palavras não bastam e as circunstâncias não colaboram.
É nesse cenário que aprendemos que Deus é o justo juiz. Daniel foi lançado na cova dos leões por permanecer fiel ao Senhor. Humanamente, não havia defesa possível. A sentença estava assinada. A cova estava fechada. Tudo indicava fim. Mas quando tudo falhou no sistema humano, Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. O que era decreto de morte tornou-se testemunho de livramento. Talvez você esteja enfrentando situações onde sua reputação está sendo testada. Confie, Deus vê o que ninguém vê. Ele conhece sua integridade e age no tempo certo. Nem toda batalha precisa ser respondida por você. Algumas são resolvidas diretamente pelo céu. Quando tudo falha na justiça dos homens, a justiça de Deus se manifesta com autoridade e poder. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos 91:7. Há dias em que o cansaço é tão profundo que até orar se torna difícil. A alma se sente sobrecarregada, o corpo enfraquece e a mente se enche de preocupações. Quando nossas próprias forças falham, é nesse ponto que descobrimos que nunca fomos chamados para carregar tudo sozinhos. O apóstolo Paulo enfrentou perseguições, prisões e sofrimentos intensos. Em certo momento, ele reconheceu sua fraqueza, mas foi justamente ali que recebeu uma revelação poderosa. A graça de Deus era suficiente. Quando Paulo já não podia confiar em sua resistência humana, aprendeu a depender do poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Talvez você esteja tentando ser forte o tempo todo, mas Deus não exige performance. Ele deseja dependência. Quando você admite que não consegue mais, o Espírito Santo fortalece, renova e sustenta. A fraqueza não é o fim. É o ponto de partida para a manifestação da força divina. Quando tudo falha dentro de você, Deus começa a agir através de você. Há situações em que a esperança parece escorrer pelos dedos. Sonhos que foram construídos durante anos parecem desmoronar em poucos dias. O coração se pergunta se ainda vale a pena acreditar. Mas é justamente quando a esperança humana se esgota que a esperança divina começa a florescer. O profeta Ezequiel foi levado a um vale cheio de ossos secos. A visão era de morte, destruição e impossibilidade. Deus então perguntou: poderão viver estes ossos? Aos olhos naturais, a resposta era não. Mas Deus ordenou que ele profetizasse. E aquilo que estava completamente seco voltou a ter vida. Quando tudo parecia perdido, o sopro de Deus restaurou o impossível. Talvez você esteja olhando para áreas da sua vida que parecem um vale de ossos secos, projetos parados, relacionamentos quebrados, fé enfraquecida. Mas o Espírito do Senhor ainda sopra vida. Ele não precisa de cenário favorável. Ele precisa apenas da sua palavra sendo liberada. Quando tudo falha, Deus transforma vales em exércitos e desespero em renovo. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Ezequiel 37:5. Se você crê que Deus pode restaurar o que parecia morto, escreva: sopra vida sobre mim, Senhor. Há momentos em que nos sentimos cercados por problemas de todos os lados. É pressão na família, no trabalho, nas finanças, na saúde. Parece que não há espaço para respirar. Quando tudo aperta, a mente tenta encontrar soluções rápidas, mas nem sempre elas existem. É nessa pressão que Deus revela seu livramento. O rei Josafá recebeu a notícia de que um grande exército vinha contra Judá. Humanamente, não havia força militar suficiente para vencer aquela batalha. Diante da ameaça, ele fez algo poderoso. Buscou ao Senhor. Enquanto o povo jejuava e adorava, Deus deu uma estratégia incomum: colocar adoradores à frente do exército. Quando tudo indicava derrota, Deus transformou louvor em arma de guerra. Talvez você esteja enfrentando pressões que parecem maiores do que sua capacidade.
Lembre-se, a batalha não é sua, é do Senhor. Enquanto você adora e confia, Ele trabalha. O que parece cerco pode se tornar cenário de milagre. Deus age quando colocamos nossa confiança nele acima do medo. Quando tudo falha ao redor, a presença de Deus se torna seu maior refúgio. Há momentos em que o medo tenta dominar o coração. Notícias ruins chegam, diagnósticos assustam, crises inesperadas surgem. O futuro parece incerto e a ansiedade começa a falar mais alto que a fé. Quando tudo parece instável, Deus nos chama a permanecer firmes. Pedro caminhou sobre as águas enquanto manteve os olhos em Jesus, mas ao observar o vento e as ondas, começou a afundar. O problema não era o mar, era o foco. Quando tudo parecia falhar ao redor, bastava olhar novamente para Cristo. E mesmo quando Pedro começou a afundar, Jesus estendeu a mão. Isso nos ensina que mesmo em meio ao medo, Deus não nos abandona. Talvez você esteja olhando demais para as ondas e pouco para o Senhor. As circunstâncias podem ser turbulentas, mas o poder de Deus continua soberano. Quando tudo falha na estabilidade humana, a mão de Deus se estende para sustentar. Ele não permite que você afunde além do que pode suportar. Quando você clama, Ele responde. Quando você vacila, Ele segura. Quando tudo falha, Deus sustenta. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Mateus 14:31. Se você decide confiar mesmo em meio às tempestades, escreva: Segura minha mão, Senhor. Há fases da vida em que nos sentimos invisíveis. Esforços não são reconhecidos, dedicação não é valorizada, sementes parecem cair em solo árido. O coração pode questionar se vale a pena continuar. Mas Deus vê o que ninguém vê e honra a fidelidade no secreto. Ana chorava porque não podia gerar filhos. Era humilhada, incompreendida e carregava uma dor silenciosa. Humanamente, tudo falhava. O corpo, as expectativas, as explicações. Porém, ela transformou sua dor em oração. No silêncio do templo, derramou sua alma diante do Senhor. E Deus respondeu. O que era vergonha tornou-se honra. O que era esterilidade tornou-se milagre. Talvez você esteja vivendo uma estação de silêncio e invisibilidade. Mas Deus trabalha no oculto. Ele registra cada lágrima, cada oração, cada esforço. Quando tudo falha aos olhos humanos, o céu já está preparando resposta. A fidelidade no secreto precede a manifestação pública. Não desista no processo. Deus age enquanto você persevera. Existem momentos em que nos arrependemos de decisões erradas. Palavras ditas, escolhas precipitadas, caminhos que nos afastaram do propósito. O peso da culpa pode nos fazer acreditar que não há mais volta. Quando parece que falhamos completamente, Deus revela seu poder restaurador. Pedro negou Jesus 3 vezes. O discípulo que prometera fidelidade até a morte sucumbiu ao medo. Humanamente, era o fim de sua história ministerial. Mas após a ressurreição, Jesus não o rejeitou. Ele o restaurou. À beira do mar, transformou negação em comissão, culpa em chamado. Quando tudo falhou na atitude humana, a graça divina entrou em ação. Talvez você esteja carregando arrependimentos. Mas Deus não define você pelo seu erro, e sim pelo seu propósito. Ele restaura, reconstrói e reposiciona. O fracasso não é sentença final quando há arrependimento sincero. Onde houve queda, pode haver recomeço. Quando tudo falha por causa das nossas próprias escolhas, Deus age através da sua misericórdia. Há períodos em que parece que estamos atrasados na vida. Olhamos ao redor e vemos pessoas avançando, conquistando, crescendo. Enquanto isso, sentimos que estamos parados no mesmo lugar. A comparação tenta gerar frustração, mas Deus não trabalha com o nosso cronograma, Ele trabalha com propósito. Moisés passou 40 anos no deserto cuidando de ovelhas. Para muitos, aquilo parecia perda de tempo.
Um homem criado no palácio agora estava escondido no anonimato. Porém, o deserto não era atraso, era treinamento. Quando tudo parecia esquecido e improdutivo, Deus estava formando o libertador de Israel. No tempo certo, a sarça ardeu e o chamado foi ativado. Talvez você esteja vivendo seu deserto, mas esse lugar não é abandono, é preparação. Deus usa estações silenciosas para moldar caráter, fortalecer fé e ajustar direção. Quando tudo parece parado, o céu está organizando os detalhes do seu futuro. Não compare seu processo com o de ninguém. O Deus que chama também capacita e envia no momento exato. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Se você confia no tempo perfeito de Deus, declare: eu descanso no teu tempo, Senhor. Há momentos em que a porta se fecha de forma tão definitiva que pensamos: era minha única oportunidade. Projetos não aprovados, entrevistas frustradas, propostas recusadas. A sensação é de que tudo terminou. Mas, muitas vezes, o que chamamos de perda é livramento disfarçado. Paulo desejava pregar em determinadas regiões, mas o Espírito Santo o impediu. Aos olhos humanos, parecia obstáculo. Contudo, Deus estava redirecionando seus passos para a Macedônia, onde uma grande obra seria estabelecida. Quando um caminho se fechou, outro muito maior foi aberto. O não de Deus foi proteção e direção. Talvez você esteja lamentando uma porta fechada, mas Deus enxerga o que você não vê. Ele conhece perigos ocultos, armadilhas invisíveis e caminhos melhores. Quando tudo falha segundo seus planos, Deus está alinhando você ao propósito dele. Nem toda porta aberta vem de Deus, e nem toda porta fechada é derrota. Confie na soberania do Senhor. Ele guia passos de quem o busca. Existem dias em que as promessas parecem distantes. Você recebeu uma palavra, guardou no coração, acreditou, mas o tempo passou e nada aconteceu. A dúvida começa a sussurrar que talvez não fosse para você. Quando a promessa parece falhar, Deus está trabalhando no invisível. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas não assumiu o trono imediatamente. Entre a unção e a coroação, houve perseguição, cavernas e ameaças de morte. O que parecia contradição era, na verdade, processo. Deus estava formando um rei segundo seu coração. Quando tudo parecia atrasar a promessa, Deus estava amadurecendo o escolhido. Talvez você esteja entre a promessa e o cumprimento. Esse intervalo não é esquecimento, é preparação. Deus cumpre o que fala, mas também prepara quem vai receber. Quando tudo parece contradizer o que foi prometido, confie. O Senhor não volta atrás em sua palavra. A promessa não morreu. Ela está sendo lapidada no tempo certo, porque a visão é ainda para o tempo determinado. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Abacuque 2:3. Se você continua crendo nas promessas de Deus, declare: eu espero e confio. Chegamos ao ponto mais profundo dessa jornada, quando não resta mais nada. Quando as forças acabam, as respostas cessam e até as lágrimas parecem secar. É nesse lugar de total dependência que o maior milagre acontece, a rendição completa a Deus. Na cruz, tudo parecia derrota. Jesus foi traído, julgado injustamente, açoitado e crucificado. Aos olhos humanos, era o fim da esperança. Os discípulos se dispersaram, os sonhos pareciam enterrados. Mas aquilo que parecia fracasso era, na verdade, o plano perfeito de redenção. Quando tudo falhou na perspectiva da terra, Deus estava realizando a maior vitória da história. A ressurreição provou que o fim nunca é o fim quando Deus está no controle. Talvez você esteja vivendo sua sexta-feira de dor, mas o domingo da ressurreição está preparado por Deus.
Quando tudo falha, Ele age de forma definitiva, trazendo vida onde houve morte, esperança onde houve desespero e propósito onde houve perda. Não desista agora. O mesmo poder que ressuscitou Cristo ainda opera hoje. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Se essa série fortaleceu sua fé, escreva: quando tudo falha, Deus age. Agora, com o coração aberto, eu convido você. Vamos orar juntos e entregar totalmente sua vida e suas circunstâncias nas mãos do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai eterno e soberano, nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que muitas vezes nossas forças falham, nossos planos se frustram e nossas expectativas se quebram. Há momentos em que não sabemos para onde ir, o que fazer ou como continuar. Mas hoje declaramos que quando tudo falha, o Senhor age com poder e fidelidade. Pai, quando as portas se fecharem, sê Tua porta aberta. Quando os recursos se esgotarem, sê Tua provisão. Quando o medo tentar dominar nosso coração, derrama Tua paz, que excede todo entendimento. Ensina-nos a confiar, não no que vemos, mas no que Tu prometeste. Fortalece nossa fé nos dias difíceis e sustenta-nos quando nossas pernas vacilarem. Se houver vales, caminha conosco. Se houver desertos, envia o Teu sustento diário. Se houver tempestades, estende Tua mão poderosa e nos impede de afundar. Nós entregamos a Ti nossas causas impossíveis, nossas dores silenciosas e nossos sonhos interrompidos. Cremos que o Senhor transforma o mal em bem e faz nascer esperança onde parecia não haver mais saída. Age, Senhor, onde não podemos agir. Trabalha onde não conseguimos alcançar. E que, ao final de tudo, o Teu nome seja glorificado em nossa história. Em nome de Jesus, confiamos e descansamos. Amém. Obrigado, meus queridos. Fiquem com Deus. Eu volto amanhã para mais uma terapia celestial. Em nome de Jesus.